Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, com uma pessoa que eu já não, há muito tempo que não vinha ao programa. E ele está chegando assim num determinado apagar das luzes, mas diz que quando as boas luzes se apagam, outras maravilhosas luzes se acendem. Então nós vamos conversar sobre o apagar das luzes, sobre o que aconteceu antes disso e sobre o acender das luzes de Tiago Bonfim, o presidente atual da OAB. Tudo bem, Tiago? Como vai você? Meu amigo Geraldo, sempre um prazer participar do seu programa. Prazer é meu. Uma satisfação. Aqui a gente se sente em casa. É isso que eu gosto, é isso que eu gosto. Eu já estava com saudade, pô. É um prazer. Por isso é que eu digo que está na hora da gente conversar com o Tiago, porque eu já sabia desde a última entrevista que você me deu que você não ia concorrer à reeleição, mas que a experiência tinha sido altamente válida. Então eu queria falar sobre a experiência, falar sobre o que vem, falar sobre a eleição, como é que vai ser, como é que você vai conduzir essa eleição com aquela característica que lhe é peculiar da sensatez e por aí vai. Meu amigo Geraldo, veja, eu de fato, desde a época da campanha que eu dizia que se fosse eleito não seria candidato à reeleição, como de fato não sou, né? Para mim foi um grande privilégio, uma honra ter sido eleito presidente da OAB, principalmente numa eleição altamente disputada. Muito. Não é? Pela maior margem de votos que já houve até hoje, nós praticamente dobramos os votos do segundo colocado. Não é? E também um outro ponto que nos deixa muito envaidecidos, que é o fato de que eu fui eleito na época com 35 anos de idade. Eu sou o presidente mais jovem da história da OAB Alagoas. É verdade. Né? E sem dúvida nenhuma foi uma experiência muito marcante que eu vou levar para a minha vida inteira. Acho que dei minha contribuição. Naturalmente sempre existem coisas a fazer, porque a OAB, pela própria dinâmica dela, pelas questões que envolvem a participação da OAB, que exigem a participação da OAB, então existem necessidades que são permanentes e que, enfim, sempre vai exigir do gestor da ordem uma atenção cada vez maior. Mas eu tenho uma consciência tranquila do dever cumprido, deixamos alguns legados aí para a classe. Isso é importante. Acho que o principal legado, antes de mais nada, é o desprendimento, não é? O desprendimento em relação a cargo, o desprendimento em relação a poder. Como eu lhe disse, eu fui eleito numa das eleições mais disputadas da história da OAB. Perfeito. Estamos com um índice de aprovação da gestão superior aos 80%. Muito bom. Não é? Existe a possibilidade de reeleição e nós não vamos disputar. Muito bem. Inclusive, agora não vai por um princípio seu, por um princípio básico? Por um princípio básico. Primeiro porque eu sou um tanto quanto refratário a essa ideia da reeleição para a OAB. Como um todo, tenho as minhas reservas. Okay. E no caso da OAB, em particular, pelo fato de que nós temos um período suficiente, um período de 3 anos, que eu imagino que seja suficiente. 3 anos. Como passa, hein? Passa rápido. Inclusive, esse é um dos requisitos que eu imponho para apoiar um candidato. Okay. E acho que não teremos dificuldade, porque essa é uma bandeira que é empunhada por todos que fazem parte da minha gestão. Aliás, eu acho interessantíssimo você ter empunhado essa bandeira e ter já começar a colocar o mastro da bandeira nas mãos de outras pessoas também. Porque, veja bem, é um cargo altamente significativo, mas não pode ser ad eternum. Não pode. Realmente, essa mudança, sobretudo entre advogados, isso me parece muito salutar. O cargo de presidente da OAB, ele não pode nunca correr o risco de ser utilizado como instrumento de promoção pessoal ou como um trampolim para qualquer outra pretensão. Concordo. Não, é natural que um presidente da OAB, pela própria dimensão do cargo, ele tem uma exposição natural na mídia, nos veículos de comunicação, se torna conhecido ou mais conhecido se já for conhecido, enfim. Só que é preciso que a gente entenda que a dinâmica das coisas funciona dessa forma e é preciso que você dê oportunidade
para que a classe se manifeste e para que outros colegas ocupem esses espaços. Sem então, dúvida. Eu fico muito feliz, Geraldo, porque o meu grupo, um grupo que me elegeu, o grupo que me apoia, que continua unido até hoje, sem racha, sem qualquer dissolução, é um grupo que empunhou forte essa bandeira e qualquer que seja o nosso candidato vai continuar empunhando essa bandeira. E fico muito feliz porque na eleição passada eu era o único que empunhava essa bandeira. E agora, nesse pleito que se aproxima, eu já tenho ouvido de vários integrantes da oposição essa mesma pretensão. Então, fico muito feliz por ter deixado mais esse legado para a nossa instituição. Eu lhe pergunto o seguinte, se a gestão da pessoa foi uma boa gestão, mas empunhou a bandeira da não reeleição, eu acho perfeito. Agora, eu também acho perfeito que o sucessor ele também impunha uma outra bandeira, que é de fazer a continuação daquilo que foi bom. Claro. E aí eu pergunto a você, como fazer essa característica que não é muito peculiar, sobretudo a classe política, funcionar numa OAB? Levar para frente aquilo que você fez de bom. Você pode ter tido até erros, os erros deixam de lado. Claro. Mas o que é bom precisa continuar. Isso é muito tranquilo em relação à nossa gestão, Geraldo, pelo seguinte. Eu sempre me preocupei em despersonalizar a OAB da figura do presidente. Bom isso. Então, naturalmente o sistema é presidencialista, então o presidente é quem gere, é quem administra, mas o presidente não pode ser a única pessoa que é conhecida na OAB. Claro. Nós temos colegas extremamente valorosos que dão uma contribuição fenomenal. Então, o trabalho que eu tenho realizado não é um trabalho que deve ser creditado a mim exclusivamente. Os erros são todos meus, eu os assumo. Os créditos, os acertos, são coletivos e são fruto desse sentimento de união que faz parte do grupo que me apoia. Inclusive, nós temos diversos colegas que fazem parte desse grupo, que não ocupam nenhum cargo na gestão, mas que estão sempre à disposição para colaborar, para contribuir. Então, quando você tem esse sentimento de que quem está ali não é uma pessoa, mas um grupo inteiro, muda de então figura. É muito natural que na sucessão venha alguém que também tem esse sentimento de grupo. Então a continuidade daquilo que efetivamente funcionou, daquilo que deu certo, é algo natural, porque não vai ser um sentimento pessoal do gestor, mas sentimento de toda uma coletividade. O que você consideraria como peso na sua administração? Você acha que você fez uma administração leve? Acho que sim, creio que sim. Eu acho que uma das grandes marcas da nossa gestão foi a OAB descer de um pedestal, não é? Tem de lá que é nosso aqui. Principalmente em referência à classe dos advogados. Não é? Então, o presidente da OAB, um vice-presidente, o diretor, o conselheiro, enfim, ele precisa entender, o que eu dizia sempre e digo sempre em qualquer oportunidade, é que eu não sou presidente, eu estou presidente. Eu sou advogado. Claro. Então, desde o primeiro momento que a minha assessoria, o meu gabinete, tem a minha autorização para dar o meu telefone pessoal a qualquer advogado que vai lá me procurar, se eventualmente não me encontrar. Nenhum advogado jamais precisou marcar hora para falar comigo. Né? É óbvio que às vezes a pessoa chega e você está atendendo outra pessoa, lógico, espera um pouco, enfim, mas nunca foi preciso isso. Então, portas abertas. Essa leveza né, que você põe para a gestão é muito importante. Um outro ponto que eu acho também fundamental, que é uma característica da nossa gestão, que é uma coisa que eu sempre fiz questão de deixar claro. Não confundir discrição e serenidade com omissão. Né? Sem dúvida. Então, eu nunca tive pretensão de aparecer o tempo inteiro na mídia, de aparecer o tempo inteiro em veículos de comunicação. Se eu tenho um problema, eu prefiro resolver o problema a dizer que quem resolveu fui eu. Eu quero que o colega advogado tenha o resultado. Se, por exemplo, um advogado no dia a dia teve uma dificuldade com alguma autoridade, teve uma prerrogativa violada, eu quero resolver aquele problema e pronto.
Não me interessa Você o tá ali pra reconhecimento, isso. não me interessa se, não, eu tenho que colocar isso num jornal, eu tenho que colocar isso na imprensa. Isso realmente não me move. É aquela história isso do realmente não me move. culto à personalidade. Exatamente. Não combina com o cargo. Eu não fiz nada além do que a minha obrigação. Né? Acho que você não pode querer ser louvado por ter cumprido a sua obrigação. Exato. Eu sou engraçado, então, Thiago. Isso. Eu sou altamente é uma premissa. favorável a isso, e é um dos grandes problemas que nós temos hoje na administração como um todo, não só estadual, municipal, federal, que for, que é o culto à personalidade. Não, tem que ser reconhecido que aquilo ali foi meu. Não foi meu, não foi de ninguém, foi de todo mundo. Foi de todo mundo. Eu acho que a gestão, seja ela enorme, média ou pequena, ela tem sempre alguém que lhe ajuda a fazer essa gestão. E eu acho que é esse o grande trunfo do gestor. E é como eu digo, Geraldo, nessa nossa gestão, a OAB não ficou só com a cara do presidente. Né? Então, se você fizer um histórico aí de entrevistas, de matérias que a imprensa fez, enfim, você não vai ver só o presidente. Não, claro falando. que não. Você vai ver presidente de comissão, vice-presidente, tesoureiro, secretário-geral, direitos humanos, comissão de advogado criminalista, comissão disso, comissão daquilo, escola de advocacia, caixa de assistência dos advogados. Por quê? Porque a OAB é maior do que todos nós. Exatamente. Não é? A OAB é maior do que todos nós. Então eu fico muito satisfeito por ter feito uma gestão, nesse sentido, uma gestão leve, né? Uma gestão que realmente quer muito mais oferecer trabalho do que utilizar a instituição como trampolim para outras situações. Agora me diga uma coisa, dentro desta leveza aí, você caracterizou muito bem isso, muito bem. Demonstrou que é possível fazer uma gestão limpa, honesta, decente, com realizações, sem fazer grandes estardalhaços. Mas é preciso que haja continuidade para isso. Né? Então, o que é que você acha que continua sendo ou não existe, o calcanhar de Aquiles da OAB? O que faltou realizar nesses 3 anos que você gostaria que fosse uma realização da sua equipe? Na verdade, Geraldo, veja, existem algumas situações que você se programa para fazer e que você acaba não conseguindo fazer, não porque você não se dedicou, mas porque o dia a dia da OAB, as demandas que aparecem para a OAB são tantas que você muitas vezes acaba tendo que eleger prioridades, como qualquer gestor tem que fazer. É verdade. Então veja, eu não tenho dúvidas aqui, não vou ser hipócrita jamais, eu não tenho dúvida de que se você pegar a relação das minhas propostas quando eu era candidato, você vai identificar algumas que efetivamente não foram cumpridas, ou que foram cumpridas, mas não como foi mencionado e tal. Só que você vai ver também, se você confrontar essas propostas com a minha gestão, que nós tivemos uma série de ações que não estavam ali previstas e que foram realizadas. Por quê? Porque elas apareceram naquele momento, porque elas surgiram naquele momento. E é isso que eu digo, a OAB, ela tem uma ligação muito forte com a sociedade. Ela não é só uma entidade de classe que congrega os advogados. De jeito algum. A OAB é muito demandada pela sociedade, a sociedade confia muito na OAB. Então, existem demandas que são levadas a nós que nós não esperávamos e que, de repente, você se depara com aquela situação e você tem que conduzir. E o interessante disso tudo é que eu volto no tempo e no espaço. Quando eu entrevistei você, antes de você... Você é candidato ainda, quando você ainda não... Você lembra disso? Lembro. E eu me lembro que você falava exatamente sobre as suas proposições, e dentro dessas suas proposições, a maior delas era quando você dizia: eu estarei lá para defender os direitos do advogado. E aí, não é verdade? Isso, foi exatamente isso o que eu chamaria de um pilar da sua administração. Que é, afinal de contas, a casa do advogado. Claro. Muito bem. Claro. Mas só que, quando você coloca que as demandas da OAB são hoje demandas da sociedade, esse é um outro tipo de coisa que lhe pega de surpresa, não podia estar nas propostas. Não podia. Né? O dia a dia de um país que está em convulsão, de discussões que se chama a sociedade para isso, e quer saber de uma coisa, eu vou pedir licença a você para ir até os nossos comerciais e na volta a gente puxar algumas dessas coisas onde que a OAB precisa e deve participar. Sem dúvida. Que são demandas da sociedade em relação à OAB.
Perfeito. Ok? Perfeito. Vamos lá, gente. Lembrando a vocês dos nossos parceiros, um deles, a Teto Empreendimentos e Incorporações, e que está com aquele fabuloso empreendimento ali em Riacho Doce. Se chama Riacho Doce Beach Residence. Fantástico, 303 apartamentos, todos voltados para o mar, todos voltados para o mar. Você não tem avenida na frente, esse empreendimento foi plantado praticamente na areia da praia, sensacional, e que serve para solteiros, casal sem filhos, idosos, investidores, gente que só quer veranear, passar o fim de semana, tem todo um serviço de hotelaria e que você só paga quando usa. Então, vale a pena. Vai lá conhecer o apartamento decorado e ver como é importante, quem sabe, ser o seu próximo investimento. O Riacho Doce Beach Residence, que é um trabalho incrível da Teto e vale a pena. A outra coisa é o seguinte, essa semana, novamente, uma vez por mês a gente faz isso, a gente vai fazer o nosso programa na loja da Algás Conforto, ali no Passeio Stella Maris. É a loja que mostra a você todas as aplicações do gás encanado. Não se fala mais gás natural, é gás encanado. E eu acho que você precisa dar um passeio por lá, vai lá. Você vai encontrar um ofurô, você vai encontrar uma máquina de secar pratos, etc. Coisas assim diferentes que são usadas com gás encanado. Aqui, onde nós estamos fazendo o programa de hoje, Filé do Zezé, olha, estupendo em matéria de cardápio, estupendo em matéria de aceitação, de atendimento. Olha ela aí, fazendo o melhor dos atendimentos também, não é não? Eu sempre digo que tenho saudades dela, desde o tempo da cachaçaria Água Doce, que ela está conosco, não é não? É verdade. Pois é. Prova é isso. Aí, semana sim, semana não, a gente está aqui. Na outra semana a gente está na também fabulosa Bodega do Sertão. E o Almoçando com a Notícia com aquela velha parceria que me dá um prazer enorme com o buffet da Isabel Pinheiro. Voltamos já.